Bom, o Flamengo joga amanhã contra o Atlético Mineiro e o time não para de se reforçar. Débora Gares, quem é o reforço da vez? Minha amiga, seja bem-vinda. Oi, Mari, tudo bom? Boa tarde para você, querida, todo mundo que nos acompanha. O Flamengo aguarda agora a chegada do meia colombiano Jorge Carrascal. Está previsto para hoje por volta de 4 horas da tarde. Ele chega para fazer exames, assinar contrato e, se der tudo certo, pode inclusive ser apresentado à torcida antes da partida de amanhã. Junto com ele pode ser apresentado também o atacante Samuel Lino. Esse chegou ontem, já fez os exames e treina hoje com o grupo hoje à tarde. Além disso, o Flamengo também está de olho num centroavante argentino, o Lucas Beltrán, pertence à Fiorentina da Itália. O clube italiano já manifestou que aceita negociar. Falta agora convencer o jogador a voltar a atuar aqui no futebol sul-americano. Enquanto isso, o grupo está se preparando para esse jogo de amanhã. O treino é hoje à tarde. Expectativa de retorno dos laterais Alexandro e também Ayrton Lucas, que estão recuperados de lesão. E falando ainda de reforços, ontem o Flamengo apresentou o lateral Emerson Royal. O Richard Souza acompanhou tudo e conta agora pra gente na reportagem. Dizem por aí que o novo lateral direito do Flamengo se parece com um antigo lateral direito do Flamengo. Será? Ah, não. Mano, começa com esse papo onde tem o número que ele usava. Esse número é meu, ó. Emerson Royal e Rodinei já trocaram figurinhas na rede social. O Rodi disse: "Parem de me confundir. Bonito igual eu, difícil." O Emerson respondeu: "Na beleza e no estilo não dá pra você, desculpe, irmão." Fim de comparação. Além da autoestima, da posição e do número da camisa, existem outras semelhanças. Os dois jogaram na Ponte Preta no início de carreira e são figuraças. Em próximo bloco, tamo junto. É o comercial da gelatina. Abra a boca, é Royal. E quando eu era pequeno, eu chorava muito. Aí tem uma tia minha que falava: "Ah, Royal, bocão", porque eu via com o bocão aberto. A história do Rodilindo no Flamengo tá feita, inclusive com gol de título. Emerson curte os primeiros dias. Aos 26 anos, volta ao Brasil depois de 6 temporadas e meia na Europa, com a bagagem de quem jogou em algumas das principais ligas do mundo: Espanha, Inglaterra e Itália. Muita gente falou pra mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor pra poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar pra seleção. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e aqui no Flamengo o Emerson espera estar mais próximo do Mundial. Será treinado por um ex-lateral e já recebeu carta branca do Felipe Luiz. E ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Falou pra mim que eu posso pedalar e ir pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. O risco de tentar agradar a uma torcida inteira, ele já assumiu. E uma nova paixão também. Quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei: como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Na verdade, a perna treme. Legal, então, o Samuel Lino ali com a TV do Flamengo, com o amigo João Guilherme, elogiar a estrutura do Flamengo atual. Penso eu que não surpreende. Agora, dizer que está maior ou melhor que a do Atlético de Madrid, a mim me surpreende. Não foi o primeiro a falar isso. O Saúl falou isso semana passada. Mas os dois vieram de lá. Alguns clubes... E normalmente, o que eu penso, pelo menos, é que os clubes europeus, ainda mais um clube como o Atlético de Madrid, está sempre disputando Champions e chegando, e etc. e tal... Tem uma estrutura melhor que a dos brasileiros. A dos brasileiros tem crescido, né? Não conheço a estrutura do Atlético de Madrid. O Hoffman, que vive lá, talvez qualquer dia desse participando com a gente possa trazer mais detalhes. Mas imagino que passe pelo fato da estrutura do Flamengo ser bem recente, né? Foi inaugurada há pouco tempo, talvez já com avanços que uma estrutura, imagino, mais antiga, um pouco mais antiga do Atlético de Madrid não tenha. Estou aqui conjecturando. Mas por muito tempo os clubes europeus negligenciavam um pouco estrutura de CT, né? Nem era tão cultural ali. Quando começaram a estabelecer,
vários ficaram para trás. Eu lembro que no CT do PSG, na época que já tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, os caras reclamavam e iam fazer trabalhos fora porque a estrutura do CT não atendia, não era ideal. É claro que todo mundo foi evoluindo. O Saúl até fala que a estrutura do Flamengo para ele é mais próxima até do Chelsea, que foi um clube que investiu bastante também em CT nos últimos anos. E é claro, o Flamengo tem um investimento alto no Ninho do Urubu, conseguiu ali uma estrutura que chama atenção e usa até como trunfo também em contratações de jogador. Já alguns jogadores utilizaram as instalações para se recuperarem de lesões, né, jogadores de outros clubes. Então é importante para o clube dar esse salto também. O problema no Flamengo é que a estrutura, muitas vezes, não era tão bem utilizada como deveria, né? Faltava esse passo de profissionalização, de integração dos setores, de ter um direcionamento mais científico, e vejo que o Flamengo está indo por esse caminho agora. E as contratações que chegam, né, são muito impactantes, porque você pode tentar ali desqualificar de alguma maneira, né, torcedores rivais, tentarem diminuir as contratações, mas eu vejo que as três, né, esse pacote aí com Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino, são todas contratações de impacto. E até o Emerson Royal, que tende a ser um cara ali, até pela comparação com o Rodinei, tratado como mais folclórico, é um jogador que já jogou no Tottenham, no Milan, que tem uma experiência já em seleção brasileira. O Emerson Royal perdeu a grande chance da carreira dele. Ele tinha tudo para ir para a Copa de 2022. Por causa daquela expulsão contra o Equador, ele acabou, a comissão técnica do Tite ali ficou meio chateada com a atitude, né? Não esperava isso de um jogador com a experiência dele. Ele acaba sendo preterido, mas estava ali no grupo. Jogou muitos jogos de eliminatória. E pensando em futebol brasileiro, por mais que ele não tenha ido tão bem nos últimos anos, né, no futebol europeu, mas chega com condição de, no mínimo, brigar pela titularidade com Varela e, em muitos momentos, vai jogar, que é um lateral de mais apoio, de mais ofensividade. E Samuel Lino, para mim, quem acompanhou o Samuel Lino no futebol europeu e no Atlético de Madrid, dispensa apresentações. É verdade que no último ano não foi o Samuel Lino do auge no Atlético de Madrid, mas você não pode taxar um jogador só por uma temporada na carreira. O Saúl foi para o Sevilha e é normal que renda menos num clube como o Sevilha, que não é mais protagonista no cenário europeu. Mas os três jogadores, qualquer outro clube que trouxesse um deles, geraria ali apresentaria com pompas e com tapete vermelho, porque são jogadores muito bons, jogadores com mercado no futebol europeu, que chegam em momentos em que ainda podem dar muito retorno, chegam jovens, né? O mais velho é o Saúl, que está na faixa de 30 anos, mas ainda assim com muita lenha para queimar. Então vejo as três contratações do Flamengo de uma vez só, de uma tacada só, certeiras pela necessidade do time. O time titular fica mais forte com essas contratações, você dá mais repertório, até o Breiler falava, o Emerson é um lateral mais ofensivo do que o Varela, assim como era o Wesley, então você mantém essa característica. Do Emerson Royal é legal destacar, quando ele vai para a Europa, ele vai numa contratação casada de Betis e Barcelona, que ele ia jogar primeiro no Betis. Quando ele vai para o Barcelona, ele já é vendido imediatamente, não porque estava mal, ele estava muito bem. Só que o Barcelona, com toda a crise financeira que tinha, precisava fazer caixa e aí pintou a oportunidade de ir para o Tottenham, por isso que ele é negociado. Não teve o destaque que se imaginava, acho que a melhor passagem dele no futebol europeu foi no Betis, mas ainda assim é um cara que alcançou seleção, que poderia ter ido para a Copa. Para o nível do Brasil, acho que ele vai entregar demais, dando essa possibilidade. O Samuel Lino é um jogador que também alcançou um grande patamar, ainda que não veio da melhor temporada. Gosto do fato que sem bola vai entregar também demais, o que é importante na equipe do Felipe Luiz. Não à toa, muitas vezes o Atlético jogando com linha de 3, ele era ala também, podia ser ala ou ponta, então mostra o quanto que ele também tem a questão do comprometimento sem a bola. Aí você pode jogar com o Luiz Araújo na direita, o Samuel
Samuel Lino na esquerda, tendo o Saúl jogando como um segundo volante, por exemplo, com o Jorginho nesse primeiro momento, pensando sem o Pulgar. Voltando o Pulgar, você pode ter um time para ter mais a bola, com o Saúl fazendo uma característica, não ele como jogador, mas no posicionamento parecido com o Gerson, aberto na direita, mas sendo meio campista para jogar mais por dentro, canhoto, com o Pulgar e o Jorginho, por exemplo, e aí tendo ou o Samuel Lino ou o Luiz Araújo. Então, você oferece repertório para jogar de diferentes formas com esses jogadores. Eu acho que eles chegam para ser titulares ou para brigar pela titularidade, sem dúvida, mas dando esse repertório também. Então, são movimentações muito fortes, assim, muito contundentes, e quem pode pensar, falaram da boca para fora em relação à estrutura do Flamengo. A gente não pode esquecer que o Saúl é muito ídolo no Atlético de Madrid. Tem mais de 400 jogos, ganhou o título de La Liga, foi vice-campeão de Champions. Então, assim, não ia falar da boca para fora. Tem mais um